semana de aula comigo, professor Tomás. Nessa semana nós vamos falar dos mecanismos de transferência de calor. Nas aulas anteriores, se você não acompanhou nada até agora, nas aulas anteriores nós falávamos, definimos o que é temperatura, o que era calor, o equilíbrio térmico. Então nós falamos sobre esses assuntos que são muito importantes para o que vou falar aqui agora. Claro que esse assunto aqui é muito teórico, então é muito importante que você entenda cada um dos mecanismos que serão abordados, porque é exclusivamente você saber o que eu estou falando aqui, ok? Então, o primeiro deles aí é a condução térmica. O que é a condução térmica, Tomás? Bom, simplesmente você vai pegar um material sólido, normalmente na condução térmica vai acontecer em barras de metal, em chapas, madeira, enfim, tudo que é sólido, tá? Como que funciona então essa transferência de calor? Bom, você vai aquecer um ponto e esse ponto ele vai transferir energia para toda a outra estrutura, toda a estrutura do seu corpo. Então, se eu for pegar uma lupa aí e for aumentar, eu vou aquecer e essa molécula vai agitar. Só que ela não vai sair do lugar dela. Então, ela vai bater na sua vizinhança. E aí, por sua vez, a vizinhança vai ganhar energia. Foi uma troca de energia ali, que vai transportar para o do lado. Então, vai ficar esse ciclo. Então, uma recebe, transfere para outra, que transfere para outra, que transfere para outra, até chegar lá na ponta. Como que eu sei que isso acontece? Mas, bom, se você estiver cozinhando aí, colher, uma colher de pau, enfim, uma colher de metal, enfim, qualquer coisa aí, você deixa em cima da panela que está aquecendo. Mesmo que aquela colher não esteja diretamente no fogo, você sabe que se deixar ali muito tempo, aí o cabo dela vai aumentar de temperatura. Por que aumentou de temperatura? Porque molécula a molécula foi transferindo essa energia. Ressalto também que na condução térmica não existe transferência de matéria, somente energia. Ok? Então, guarde esse termo aí, que isso é muito importante para você lembrar, ou pelo menos, é assim que funciona, tá? Porque na condução térmica não vai haver, de maneira nenhuma, transferência de matéria. Que já no segundo caso, que é a convecção térmica, que é agora que nós vamos entrar, vai haver transferência de matéria. O que é a convecção térmica? Bom, a convecção térmica vai ocorrer essencialmente em líquidos e gases. Essa transferência de calor é basicamente pela diferença de densidade. Tá, Tomás, mas isso como ocorre? Bom, simplesmente o seguinte. Você tem um recipiente e esse recipiente está com um líquido que está com uma determinada temperatura, homogêneo, todo ele. Só que, à medida que o de cima for resfriando, o fluido que está abaixo for esquentando, ele sobe e o de cima desce. Por quê? Bom, primeiro você sabe que gases que possuem temperatura mais baixa, eles são mais pesados, eles são mais densos. E o ar quente, ele sobe, porque é menos denso. Onde ocorre isso, Tomás? Bom, isso ocorre em diversos locais. O primeiro deles é o ar-condicionado. E eu já falo para você que se seu ar-condicionado é no meio da parede ou no pé da parede, já foi construído totalmente errado. Ar-condicionado, ele tem que ficar no ponto mais alto da sua parede. Por quê? Porque o ar quente, ele sobe. E aí o ar-condicionado, ele tem a capacidade de pegar esse ar quente, fazer uma conversão térmica ali dentro. Ele vai retirar o calor desse ar quente, que vai jogar essa forma de calor, né? Que é a umidade em si, que ela estava a temperatura mais alta, joga para fora da sala. E aí, esse calor que foi retirado, esse ar, essa massa de ar que foi retirada, né? Na verdade, foi retirada da sala, houve então essa mudança de temperatura, é retornada para a sala, só que uma temperatura menor. Então, o que acontece? Por ele ser mais denso, ele vai para baixo da sala. E aí, por sua vez, joga o ar quente para cima. Então, fica nesse ciclo. É a convecção térmica, ok? Outro ponto aí, se você aquece uma panela de água, como é que vai funcionar? A panela de água, se ela estiver fria, quando eu começo a aquecer, o que está mais próximo do fogo aquece mais rápido, então ela sobe. E a água fria desce. Então, fica esse ciclo aí aquecendo. Lugar que você jamais pensou, mas a nossa Terra funciona dessa maneira. Ou seja, as nossas placas tectônicas, né, elas ficam sob uma camada e é o manto da Terra. Essa camada é uma camada que é a lava, grosso modo que é a lava, e aí essa lava ela está mais quente. Só que à medida que ela resfriando, gera então a convecção, que está mais profundo, né? Que é o mais quente, ele sobe. E aí faz essa convecção. E aí por isso também explica-se o movimento das placas tectônicas, e aí também as colisões que ocorrem, enfim. Aí isso aí já na parte de geologia, geografia e geofísica também, beleza? Mas a convecção térmica é basicamente isso que tu viu. E vale ressaltar que há transferência de matéria. Essa é uma diferença muito clara da condução.
Então, condução não existe transferência de matéria, somente de energia. Já na convecção existe também a transferência de matéria, que está relacionada também com as densidades desses fluidos, dessas matérias. E por fim, nós temos aí o terceiro, que é a irradiação. Como ocorre a irradiação? A irradiação, ela basicamente é a transferência de energia térmica por meio de ondas de calor. Onde eu vejo isso, Tomás? Bom, basicamente você vê isso através do Sol. O Sol, que tem uma temperatura elevadíssima, manda energia por meio de ondas solares, por meio de todo o espaço, que chega aqui na Terra. E aí, quando chega aqui na Terra, aquece os oceanos, aquece a Terra como um todo. Então, as ondas provenientes do Sol vêm em forma de calor, ok? Então, essa aí é a irradiação. E como você vê esse quadrinho aí, que é um resumo para você entender o que é irradiação térmica. Ah, Tomás, mas acabou? Basicamente, sim. Esse aí é o princípio básico das transferências de calor, os mecanismos de transferência de calor. Vale ressaltar que eles são importantes para a gente entender alguns materiais, alguns mecanismos. O primeiro aí, que eu vou mostrar para você, que eu já até mencionei em aulas passadas, que é a garrafa térmica. O que é a garrafa térmica? Ela é uma estrutura que faz com que não exista transferência de calor, nem do meio interno para o meio externo ou do meio externo para o meio interno. Eu quero que o meu recipiente ele consiga impedir essa transferência de calor. E aí você tem uma estrutura aí que vai explicar mais ou menos quais são essas fases dessa garrafa térmica. Basicamente, o que você precisa entender é que se eu quero uma garrafa térmica que ela seja muito boa, ela não pode perder calor que está dentro ou não pode receber calor que está do lado de fora. Então, a essência ela tem que conservar a temperatura daquela substância que está dentro dessa garrafa térmica. Você vai saber mais ou menos como é que vai funcionar cada uma dessas estruturas. Então, se eu tiver uma camada de vácuo, mas então se é uma camada de vácuo, que tipo de transferência de calor que pode ocorrer ali? Pode ocorrer a irradiação térmica, pelas ondas térmicas. Agora, se eu tenho uma camada de metal, por exemplo, uma camada de metal pode ter então a condução térmica. Se eu tiver ar dentro dessa camada, dessa garrafa térmica, então vai ter a convecção térmica. Então, dependendo da garrafa térmica, tu pode tentar relacionar com qualquer um dos tipos de mecanismos que nós falamos anteriormente. Outro lugar que a gente já ouviu falar desde pequenininho, está relacionado a essas transferências de calor, é o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que é um recipiente, né? Vamos colocar bem resumido, é um recipiente que tem uma camada, que é a nossa atmosfera. Então, as ondas solares entram, né? A luz entra, passa por meio dessa atmosfera, aí o calor interage com todo o ecossistema da Terra, enfim, toda a estrutura da Terra, e aí, no momento que ele vai voltar, ele não consegue passar por essa atmosfera. E aí fica aí de forma integral, né? Então ele fica aí, bate na atmosfera e volta, reflete, parte dela reflete, enfim. E aí esse é o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que você tem um recipiente que impede que o calor saia, ok? A quantidade de calor, a energia térmica. Mas então aquelas casas de estufa, aquelas estufas para fazer plantar, colher, qualquer coisa do tipo, também está relacionado a isso? Exatamente. Então, aquelas casas que são totalmente de vidro é para que entre a onda luminosa, né, a irradiação térmica, passe por aquele vidro e aí ele não consegue sair. Aí fica aquele calor ali dentro, aquela quantidade de calor ali dentro. E aí faz com que, enfim, frutas, verduras sejam produzidas em lugares mais frios. Beleza? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. É uma aula muito teórica, mas é muito prática, muito rápida. Se você ler, você vai ver que não tem mistério nenhum. Você para esse vídeo, pega cada ponto, anota aí no seu caderninho, para que seja uma facilidade na hora de você estudar. Já estamos na reta final, então não pode dar uma mole agora. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.